estar Tá vendo? registrado. Também vai estar registrando Tá. o que você falar, minha filha. A gente já começa com ameaças, né? É, exato. Deus Fique do céu. atento. Vai ser o meu advogado contra o seu Ih, advogado. fica boa sorte. Arranca a minha calcinha furada. E o meu é da sua. Gente, calma, vocês duas. Ô, peraí. Tá bom, desculpa. Vocês duas são duas, tipo. Você é a diretora, minha Eu filha. só sou artista, Cup. Exato. Fala logo. E eu só sou bonita, eu sou a passável, que tem que ter a louca, a binária. Cancelada já no começo do. Ai, tudo bem, a gente aceita do jeito que você é. Obrigada, amiga. Tá, Cup, vamos. Quem somos nós? Briana Nasky. Cup! Isabel Brandão. E juntas vamos revelar como nos tornamos Garotrans! Garotrans na podesfera. Então, gente, eu quero saber, primeiramente, nós somos um trisal aqui de transgenders no podcast. E eu gostaria de saber primeiro da trans binária. Ai, Isa sempre Brandão. começa. Isabel Brandão, né? Isabel Brandão. Isabel Brandão, claro, Desculpa, rebranding. gente. E rebrand acontecendo live aqui nesse podcast. Amiga, conta pra gente como você se descobriu essa trans maravilhosa. Olha, o meu processo, ele se deu durante a minha adolescência. Eu diria, assim, que foi uma coisa muito gradual de saber que tem alguma coisa de errado, alguma coisa assim que você não tá entendendo dentro de você. E com 13 para 14 anos, eu já sabia que eu gostava de meninos por um bom tempo. E eu contei pro meu pai que eu gostava de meninos. E foi horrível, não mudou nada. Eu me senti mal. E eu achava que eu ia receber ajuda, mas não recebi. E fui vivendo a vida, né? Na escola, eu falava abertamente que eu gostava de meninos. Com quantos anos isso? Ah, isso foi com 14 anos. Foi, tipo, no primeiro ano do ensino médio. Nossa, você tinha coragem de chegar dizendo assim, eu gosto de macho? Sim, eu não falava assim pro mundo inteiro ouvir, mas, tipo, os meus amigos mais próximos, assim, eu acho que a classe inteira sabia já. Porque, tipo, eu contei pra umas amigas e todo mundo sabia. E eu não tinha problema com isso. Mas durante o ensino médio eu não namorei ninguém, né? Pelo menos no Brasil. Porque não tinha homens pra mim no Brasil. Eu fui descobrir depois, tá louca. Até hoje. Até hoje não tem. Porque com 17 anos eu fui pra Holanda. Mas enquanto eu tava no Brasil, realmente, assim, eu não conseguia, mesmo tendo amigos gays e tal, eu poderia ter rolado alguma coisa, eu não me sentia bem comigo mesma, com o meu corpo. Eu sentia muita disforia em relação à minha genitália. E também eu me sentia muito incomodada em como eu era lida na sociedade. Naquela época eu posso até dizer que, se eu fosse descrever, eu falaria que eu era genderqueer, porque eu não me via nem como mulher, nem como homem, nem como menino, nem como menina. Mas você ainda não conhecia nada desses termos? Não, eu não conhecia. Tipo, no meu íntimo, eu falava pra mim mesma, eu não me sinto como nenhum nem outro. E eu não sei o que fazer pra tá bem dentro da sociedade, pra tá bem comigo mesma. E eu até imaginava que, tipo, no futuro, eu viveria minha vida assim, sem gênero. E eu passaria pela cirurgia de, sei lá, de redesignação, não de ter uma vagina, mas de não ter nada, entendeu? Eu não queria realmente ter nenhum gênero. Aham. Isso pode soar meio bizarro. Sim. Exato. Ai, amiga. Queria se tornar Barbie, né, Eu queria ser amiga? a Barbie, exatamente. A de The Sims. Você queria se tornar um The Sims. Nossa, gente, tô acabando comigo. Não, mas É um novo tipo de gamer. Ai, que exagero. essas transfóbicas. Mas, amiga, é muito interessante você ver isso, porque eu queria te perguntar uma coisa. Você lembra da primeira memória que você tem, que você falou, caramba, eu não sou igual o pessoal acha que eu devo ser? Eu acho que eu já sabia desde que eu tinha uns 6 ou 7 anos, porque as pessoas já percebiam, as pessoas já me xingavam de viado, de um monte de coisa. E eu cresci evangélica, né? Eu estudei em escola adventista. Sério? Então eu passei a acreditar que eu ia pro inferno. Com 7 anos de idade eu já acreditava que eu ia pro inferno. Nossa, Então- que pesado, amiga. E detalhe, nessa época da adolescência que eu achava que eu não tinha gênero, na verdade era porque eu achava que eu nunca poderia ser uma mulher. E porque eu achava que, tipo, ser trans, ou ser travesti, ou ser
a transicionar, a minha referência era, tipo, na parada gay, ver, assim, tipo, uma drag toda maquiada, tipo, cheia de plumas, Ah, e viver sim. a minha vida desse jeito 24 horas por dia. Eu achava que era assim, ou o meu destino era ser, tipo, prostituta, marginalizada, e eu tinha muito medo. Eu sei que era problemática a minha visão, em Claro, parte ela é mas você real. era uma É, adolescente. essa é a visão do senso comum mesmo, É. né? A falta de informação que leva a gente a acreditar isso. É, Porque querendo ou exatamente. não, as únicas referências que a gente tá tendo. O que você tá me contando de referência é muito interessante porque é basicamente a referência que eu tinha de uma travesti. Na É, minha adolescência, eu não me identificava como travesti porque a travesti que eu via era a travesti da parada, sabe? E eu uhum. lembro, e Uhum. isso é uma coisa assim muito pesado que fica na minha memória, porque eu lembro de ver a parada pela televisão com a minha mãe querer ficar mudando de canal, e eu falava, não, mãe, vamos ver, vamos ver. Nossa, E aí real. a minha mãe virava assim pra mim e ela falava, por favor, nunca se torne isso, Ai, meu sabe? Deus. E isso Hum. ficou na minha mente por muito tempo. Teve alguma relação assim pesada com a sua família, com você se descobrindo uma pessoa trans? Teve, tipo, você tá falando isso, e eu me lembro do meu pai olhando a parada na TV e falando, nossa, olha que horror isso daí. Sim, É, sim. real. E, tipo, isso ficou impregnado na minha cabeça de pensar, não posso ser dessa forma, eu não quero ser dessa forma, eu quero ser uma pessoa normal que seja Sim. integrada na sociedade e viver uma vida normal. Então, Você já pensava assim quando criança? Toda essa militância? todas. Imagina. Eu era assim, só que o detalhe é que eu achava que não dava pra ter uma vida normal enquanto uma mulher trans, enquanto que uma pessoa trans. É por isso que eu realmente, assim, com 15 anos, eu tinha um cabelo um pouco mais longo, até o pescoço, o começo do ombro, e eu queria, tipo, ser gênera neutra, sem saber o que era gênero neutra. Eu queria que as Aham. pessoas não me vissem nem como menino, nem como menina. Eu só fui descobrir mais pra frente que eu poderia ser uma mulher trans e ter uma vida normal e tal, um pouco através do Orkut e um pouco através do YouTube também, de uma youtuber americana que falava da vida dela de uma forma assim extremamente normal e da hormonização e tal. E isso foi lá pros meus 16, 17 anos, eu acho. Você considera então que a representatividade verdadeira de outras pessoas trans foi fundamental em você se descobrir trans? Nossa, com certeza. Eu acho que se eu não tivesse tido acesso a esse tipo de representatividade, essa narrativa da pessoa, ela falar da vida dela e mostrar que ela é como qualquer outra pessoa, ela tá vivendo a vida dela e, tipo, não é aquela coisa que a mídia coloca como história que a gente vai ser, entendeu? Que a gente vai ser um circo na parada LGBT ou vai ser empurrada pra prostituição, que é Aham. infelizmente, é uma realidade que eu Ainda para pude. 90% das meninas trans no Brasil, que Exato. pela maioria são mulheres negras que estão na prostituição. Importante ressaltar E é isso. muito louco pensar sobre como, tipo, a gente é vendado a qualquer tipo de vivência de pessoas de maior diversidade, assim, pessoas trans. E por causa disso que a gente não consegue nem considerar a possibilidade de que talvez nós não sejamos o padrão que é imposto. Completamente. E como você simplesmente saber que tem uma pessoa que existe, que vive bem sendo quem ela é, que realmente possibilitou você de ser esse ponto inicial de, epa, eu posso ser assim também. Sim. Eu acho que é magnífico a gente ter essa perspectiva binária da transformação, né? A possibilidade dela realmente viver-se enquanto uma mulher, pra gente pular na outra perspectiva da Exato. esfera, que é a Hum. boneca gênero, barbada, fluide, com gender fuck maravilhosa. Cup, por favor, conta como foi esse processo. Então, pra mim, eu me identifico com esse começo da história da Isa, né? Essa questão da sexualidade sempre é o ponto que a gente começa a questionar, sabe? Sexualidade, estereótipos, porque a gente não consegue fazer essa diferenciação que hoje a gente está sempre fazendo e pontuando que é importante, que sexualidade e identidade de gênero são coisas completamente diferentes. Sim. Mas quando a gente é criança, quando a gente não é bem informado, a gente mistura tudo assim. Só que são as coisas que acabam fazendo a gente questionar. E quando eu era menor, eu percebia que
eu nunca entendi o porquê que a atração era uma coisa que fui socializado de forma masculina, tinha que sentir atração apenas por mulheres, sabe? Apenas por meninas. Eu tinha que gostar da menina. Eu lembro que, tipo, 8 anos de idade, eu jogando The Sims, eu criava casais gays, sabe? E ficava. Eu também criava casais gays, mas era pra outras coisas aí, viu? Eu acho que o The Sims da nossa geração, a nossa geração The Sims foi pras crianças viadas, tipo, que as bonecas que a gente não teve pra brincar. A primeira vez que eu me tornei uma figura feminina poderosíssima foi no The Sims, entende? Eu lembro de eu ficar vendo minha foto no computador e tentando fazer meu rosto no jogo. Pra depois colocar meu peito, colocar meu cabelo, ficar bem bonita. E pegar todos os boys da vizinhança. E jogos, inclusive, foi uma coisa que, na minha infância, era onde eu conseguia mais me expressar, porque em meu próprio corpo, em meu próprio viver, eu não conseguia me expressar. Explorar, sabe? Não conseguia explorar outras possibilidades além de mim. Então, tipo, é muito louco pensar sobre como eu sempre jogava eu sempre preferia jogar personagens femininas. Hoje eu consigo olhar que não é porque eu queria ser uma mulher, mas porque eu não me identificava com os padrões de masculinidade, por exemplo, que é um padrão bem construído, assim, de virilidade, masculinidade. E geralmente eu me identificava com outras coisas, uma coisa mais livre. Só que eu não conseguia interpretar isso quando eu era menor. Não conseguia interpretar todas essas possibilidades. Eu acho muito engraçado olhar pra trás, porque eu sinto que eu era uma criança muito militante sem saber. Jura? Porque, tipo, eu nunca fui aquela pessoa que guardei tudo, assim, muito dentro de mim, sabe? Eu nunca fui uma pessoa que eu me impedi de ser quem eu sou. Eu só não conseguia me interpretar e saber que eu poderia explorar coisas novas. Mas eu lembro, por exemplo, na alfabetização, gente, eu me incomodei muito com uns colegas meus que falavam que rosa era cor de menina, rosa era cor de menina. Aí eu cheguei e falei, minha cor favorita é rosa. E minha cor favorita não é rosa. Eu menti pra eles, falando que minha cor favorita era rosa, pra eles calarem a boca. Pra militar já. Eu Sempre militante. Já era militante do Twitter nessa época. Em qual momento específico que você falou, peraí, eu acho que tem alguma coisa a mais, além de eu ser desconstruído? Tipo, tem uma questão mesmo ali da minha identidade em si não ser correlacionada com aquela que foi imposta ao nascimento. Então, eu sempre sentia que não via que o mundo devia ser esse padrão todo que era imposto. Só que eu nunca conseguia realmente considerar novas possibilidades porque elas não me foram apresentadas. E aí, nos momentos que eu comecei realmente a descobrir que existem outras coisas, existem pessoas transgêneras, existem as pessoas de gênero não binário. Mas você lembra e tudo quando mais, isso aconteceu? A primeira vez que você viu essa diversidade? Eu não lembro a primeira vez que eu fiquei sabendo de pessoas trans ou de pessoas não binárias. Eu lembro a época que eu comecei muito a pesquisar na internet e ver criadores de conteúdo. Foi principalmente o YouTube que me apresentou esses assuntos, sabe? E não foi o YouTube brasileiro, foi o YouTube gringo, assim. Porque no Brasil a gente não via não tinha, né? nada, ninguém. Muitas poucas pessoas falando sobre pessoas trans de todo esse contexto binário e ninguém falando do contexto não binário. Eu tive uma sorte de ter sido apresentada ao inglês bem cedo, porque eu consegui consumir esses conteúdos. E foi conhecendo isso que eu fiquei sabendo, e eu não me lembro exatamente quando eu descobri sobre não binariedade, mas eu lembro exatamente, tipo, o texto, o momento que eu li uma coisa de uma pessoa falando que ela é agênero e pensando, caramba, eu me identifico completamente com essa pessoa. Foi um texto, eu acho que foi na metade de 2016, posso estar errado, mas foi um texto que eu li no Medium chamado I, Chanda, Agender. É uma pessoa agênero que estava basicamente falando sobre como a forma com que ela se identificava. Eu li aquilo ali e eu falava, caramba, isso aqui é exatamente eu. Sou eu. Tanto que eu terminei de ler esse texto e eu mandei uma mensagem assim pra uma amiga minha falando, aí, eu realmente acho que isso aqui é realmente possível. Eu ainda tenho essas mensagens. Às vezes eu abro o meu WhatsApp e abro o meu story pra procurar essa mensagem falando, gente, tanta coisa aconteceu depois disso, sabe? É legal ter essa memória. Mas eu queria te perguntar em relação à sua família, porque eu acho que isso também tem um papel muito importante, né? Eu não sei se a sua família foi repressiva, bem normativa ou não. Você nunca teve esse sentimento de culpa ou de
enfim, como que De foi? rejeição, De de algum rejeição. sentido. Eu considero que a minha experiência, tipo, ela não é com a minha família em geral, ela não é uma experiência ideal, não foi aquela coisa, tipo, meu Deus do céu, eu me sentia super confortável, nem tinha nenhum medo e tudo mais. Mas ao mesmo tempo eu consigo reconhecer muita sorte na minha experiência, que foi basicamente o seguinte: na minha adolescência, eu me sentia muito medo de falar, sabe, de expressar que eu não sou hétero, que isso eu já tive uma certeza muito mais cedo do que sobre minha identidade de gênero, e mais eventualmente sobre ser agênero, eu tinha muito receio de qual seria a resposta, sabe? Principalmente por causa do meu pai. Ele é uma pessoa incrível na minha vida, mas ao mesmo tempo, pessoas de outras épocas carregam valores de outras épocas. Eu sempre tive muito medo de como é que ele iria reagir, sabe? E sempre acontece, sabe? Às vezes na nossa infância, existe muito aquelas falas que prendem muito na nossa mente, sabe? Com certeza. Só que aí o que eu fiz? Uma coisa que o meu pai sempre falava era sobre como com 18 anos eu já teria uma independência. Não necessariamente uma independência financeira, etc. Mas uma independência de poder ser a pessoa que eu sou. Então eu falei, eu vou esperar com 18 anos. Quando eu tiver 18 anos, eu vou chegar lá e vou conversar com ele, vou conversar com minha mãe, vou conversar com todo mundo. Então foi isso que eu fiz. Pouco depois de eu ter feito 18, fui lá, tive uma conversa com meu pai, fui lá, tive uma conversa com minha mãe. Como foi essa conversa, cara? Eu acho até engraçado, porque eu fui preparado pra ser um palestrante. Eu tinha muita ciência, tipo, ninguém assim na nossa sociedade realmente instigado a procurar sobre diversidade, a considerar outras possibilidades. Então eu já tava, tipo, assumindo, minha mãe não sabe nada sobre outras possibilidades de orientação sexual e de identidade de gênero, meu pai também não. Então eu já cheguei lá falando, então. E eu já sabia que eu era uma pessoa agênero pansexual. Eu fui explicando primeiro pela definição e depois eu dei um nome a isso, sabe? Eu falei que eu gosto de pessoas independentemente de gênero. Então eu gosto tanto de homens quanto de mulheres, quanto de pessoas. Eu nem cheguei a falar que outras possibilidades porque ele ainda não iria conhecer essa possibilidade. Mas eu fui apresentando assim, depois eu falei, e também que eu não me identifico com a masculinidade, com etc. Você chegou falando pra ele, papai, quero colocar peitão. Não, inclusive porque eu não quero. Eu adoro meu peito liso, gente. Só bundão, adoro né? muito. Só Umas 3 ampolas na bunda, vai, Cup. Nicki Minaj. Um óleo de caminhão. Primeiro teve um momento que eu falei sobre minha orientação sexual e depois teve um momento que eu falei sobre minha identidade de gênero. Eu, sempre fui muito paciente pra fazer com que os meus pais entendessem. Eu vi que no primeiro momento meu pai foi meio, não entendeu que eu era pan, entendeu que eu era bi, sabe? E ainda tinha umas preconcepções sobre bissexualidade. Só que aí eu fui, tá, vamos deixar assim. Aí com o tempo ele vai adquirindo novas informações. Aí eu fui pouco a pouco explicando as coisas, sabe? Mas eu nunca tive nenhuma reação dos meus pais, vai pra fora de casa, nenhuma agressividade assim. Você nunca levou um tapa na cara? Não, inclusive meus pais precisando, não me batem. Nunca me bateram. Ai, Nunca bateram, Cup? Não. Cantinho da disciplina. Como que você foi educade? Gente, educação, conversas. por isso que hoje em dia tá com um cabelo rosa e azul, né, gente? Tá vendo? Faltou uma orelhação. Ai, gente, a gente não pode brincar com isso. Agora que pode, gente. Respeita meu cabelo. Porque com esse cabelo aí, não tem muito o que falar, né? Eu sou uma mistura de vocês dois. Tem o rosa do Cup, o loiro da Isa Brandão. Exato. E eu estou aqui como uma não binária trans feminina, né? Inclusive, fale mais sobre isso. Eu queria ouvir vocês dois contar a jornada de vocês, porque eu sinto que ambos se convertem na minha própria história, sabe? Que tem tantos fatos da construção da Isa enquanto uma mulher binária, trans, e enquanto o Cup, enquanto uma pessoa super destruidora de padrões, militante, ousada, e que coloca em questionamento os nossos padrões enquanto gênero e etc. Eu sempre fui uma pessoa de brigar, desde pequena. Sempre briguei, sempre arrumei confusão. Eu sempre queria saber o porquê das coisas, sabe? Eu lembro, eu cresci numa casa onde tinha bastante meninas. Tinha meninos também, mas eu sempre me identificava mais com as meninas.
eu queria estar com elas, eu queria estar curtindo as coisas delas, porque eu não gostava das outras brincadeiras. Eu queria brincar de boneca, eu queria brincar de chazinho, de casinha. E eu lembro um dia pra mim que foi muito icônico, que eu lembro que eu odiei ter nascido como menino. Que na prefeitura de Barueri, no Dia das Crianças, a prefeitura dava brinquedos pras crianças. Mas não era qualquer brinquedinho, era brinquedo foda mesmo, sabe? Era aquelas bonecas de tamanho de criança real, era aqueles caminhão gigante, maravilhoso. E eu lembro que eu falei, eu quero uma boneca. Boneca, por favor. E me trouxeram um caminhão. Porque eles falavam que pra menino era só caminhão, não era boneca. E eu lembro Ai, que eu que inferno. sentei na esquina da rua com o meu caminhão e eu fiquei olhando pra aquilo e eu comecei a chorar e eu bati com tanta força aquele caminhão no chão que eu falei, foda-se isso, foda-se ser menino, foda-se todas essas coisas, eu Você odeio já vocês. xingava nessa época, amiga? Eu já xingava sim. Eu aprendi com meus irmãos, né? Porque eles eram ali na rua. O bairro onde eu cresci era um bairro bem periférico. Tinha tiro, tinha droga, tinha gente morta na rua. Era uma coisa louca. É. Então, tipo, essa parte desse pudor family friendly já era muito comum, sabe? Mas a gente não discutia sobre outras possibilidades. Eu já era chamada de viadinho, como a Isa, na minha infância. O pessoal já comentava sobre esses meus trejeitos, minha feminilidade. Eu lembro de uma parte que eu tava eu tinha tipo uns 4 anos, por aí. Eu tava na sala de casa, vendo junto com meu pai, meus irmãos, a gente tava vendo futebol. E eu sempre gostei de um boy, né? Aí, eu lembro que mostrou um close-up de um cavalinho, eu não lembro, aquela rasteira, sabe? Quando ele desliza na grama. E Sim. aí, o short dele subiu e apareceu aquela coxa completamente definida. E eu lembro que eu muito pequenininha... Amiga, quantos anos? 4, 5 anos. Mentira. Ai, Amiga. Juro. Aí eu lembro que eu comentei, nossa, que coxa enorme, né? Aí meu irmão virou e falou assim, você é viado? aí eu fiquei assim, coloquei a mãozinha no peito, chocada, né? Aí meu pai, não fala isso. Ele só tá comentando sobre a estrutura muscular do jogador, que é grande Você já mesmo. sofria, assim, a Eu pressão também dos seus observei. irmãos? Já sofri a repressão dos meus irmãos. Nossa. Sim, e foi muito icônico, porque naquele momento meu pai, entre aspas, me defendeu, né? É, E meu legal. irmão, ele já veio me vir pra cima. Mas isso foi muito icônico porque foram pequenas coisas que foram construindo, sabe, a minha identidade. Eu já rejeitava essa imposição da masculinidade sobre a minha identidade. Eu já percebia que eu sentia um desejo completamente natural. Mas esse meu desejo era muito interessante porque eu gostava de ver a coxa do boy, mas a primeira pessoa que eu amei durante minha infância foi uma menina. Eu não lembro o nome dela, mas eu era apaixonada por ela, sabe? Gostava muito dela. E isso continuou crescendo e eu já identificando desde muito cedo, igual a Isa, que eu era completamente distinta das pessoas ao meu redor e que eu gostava de garotos. Isso já era, tipo, definido. Eu queria beijar muitas bocas de garotos. Mana, posso só colocar um adendo? Pode? Porque a gente tem mais uma coisa em comum. A primeira pessoa que eu gostei também foi uma menina. Olha e não lembro, eu juro que eu não lembro a idade, mas a gente estudou o ensino fundamental inteiro juntas. E hoje em dia é sapatão essa menina. Sério? Olha, eu não sei te dizer, mas eu acho que aquela menina que eu gostava, ela era muito assim, quebradora feminista. Porque a gente tava no prézinho, aí tinha uma fileira inteira do extremo esquerdo da sala. Ela sentava lá na primeira carteira e o restante era só entrar seus meninos. Ela num dia não fez uma fila pra todos os meninos dessa fileira e dar um selinho nela? Nossa, Gente. Muito quebradora de padrões. muito Falou assim, quebradora de... quero beijar vocês, vou beijar todo mundo. Eu fiquei assim. Eu acho que foi ali que eu apaixonei. Eu falei, nossa, desconstruída. Mas Você beijou ela? Beijei, óbvio. Ah, Mas Inclusive, isso vai ser uma coisa similar a todas nós, porque meu primeiro amor também foi uma moça. Foi uma menina
que hoje é uma das minhas melhores amigas ainda. Uau, Ah, que lindo! Perfeita ela. Mas vocês não acham que é também porque, como a gente teve essa vivência de ter os nossos pais, a sociedade falando, a gente tem que gostar de menino, tipo, a gente meio que fez um esforço, foi meio que já forçado. Eu sinto que, no meu caso, eu me abri mais ainda a possibilidade de gostar de alguma menina. Aí a primeira menina que eu me senti, assim, um pouco diferente, eu falei, então vou me permitir gostar dela. Vou me permitir curtir ela. Mas eu acho que isso tem muita relação, pelo menos com a minha trajetória, de desconstruir aquilo que me foi imposto. Porque quando eu tinha 9 anos de idade, por aí, eu já tinha certeza absoluta que a minha orientação sexual era primeiramente direcionada a homens, e isso me trouxe um desespero gigantesco em relação à minha vida. Eu sofri com severas depressões, eu tive muitos problemas na minha infância, já muito cedo, com automutilação, com desvios na questão alimentares, porque quando eu comecei a descobrir sobre o mundo gay, eu percebi que o mundo gay principalmente era definido por homens gays magros. Uhum. E eu sentia que, como eu era gorda, eu nunca ia conseguir achar ninguém que gostasse de mim. E aí começou os desvios alimentares ali logo cedo. Só que na adolescência, quando eu tinha mais ou menos 14 anos, igual tu, eu falei pra minha mãe que eu era um garotinho gay até naquela época. E foi muito doido, porque eu lembro certinho do dia que foi quando eu tinha conseguido achar o meu primeiro namorado no chat da UOL. E aí eu falei, agora que você é meu Nossa, namorado, Clássico. agora que eu tenho um namorado, eu tenho alguém pra me ajudar. Então eu vou contar pra minha mãe, tá? Aí eu lembro até que ele falou, não conta, porque naquela época eu não sabia, mas meu namorado era um pedófilo. Nossa. Meu Deus. Era muito louco, gente, minha trajetória é doida. Aí eu fui e contei pra minha mãe. E aí minha mãe tava lendo um livro. Olha, gente, olha a sorte que eu tenho. Minha mãe tava lendo um livro espírita que contava a história de um homossexual que passou por um monte de problema na vida dele. Papapá. Aí eu até perguntei, falei, gente, será que é o mundo espiritual falando pra eu não contar nada? O que tá rolando? Mas aí comecei a chorar e eu falei, mãe, sou gay. Ela falou, então tá bom. Ai, que lindo. Tá, por que você tá chorando? Aí eu, era isso? Então tá bom. Aí eu fui lá no computador, contei. Só que aí no outro dia, a minha mãe e eu fui pra feira, ela falou, aquilo que você me contou era verdade? Aí eu falei, era assim. E aí foi aí que a gente entrou numa trajetória bem difícil, porque ela tinha ainda aquelas coisas de você quer ser mulher, você quer ser isso. E teve muitas problemáticas, mas a minha mãe, ela sempre foi uma pessoa, independente da treta que eu tenho com você, eu nunca vou te deixar, porque você é meu filho e eu vou cuidar de você. Só que nessa mesma época também eu tive um irmão que tentou me expulsar de casa. Tudo porque eu tinha revelado que eu gostava de meninos naquela época. Mas a minha mãe me protegeu muito, me protegeu durante todo esse processo. E foi um processo de desconstrução da minha mãe e meu. Que foi quando eu comecei a explorar a minha identidade. Que eu queria salto, eu queria vestido, eu queria saia, eu queria maquiagem. E a minha mãe, eu lembro dela gritar na casa: eu tive um menino! Eu tive uma menina! Aí eu falei, e daí? Vice-Fê! E era uma discussão horrível, que eram as duas loucas gritando na casa o dia inteiro, se pegando, quase se pegando pelos cabelos. Mas a minha mãe foi me ouvindo, eu fui explorando a minha identidade. E eu lembro que quando eu estava bem com a minha identidade sexual, foi aí que eu percebi que todas as problemáticas que eu tinha não era sobre quem eu me relacionava ou não, era comigo mesma. E aí eu senti como se eu não tivesse lugar nenhum, nada me representasse, nada ninguém. E eu lembro que eu tive uma amiga na minha infância que eu falei assim, se existisse uma definição pra alguém que é meio homem, meio mulher ou algo além, seria eu. Mas como não tem, eu vou me identificar como viado mesmo, sabe? Você me chamar de viado por um tempo. E aí eu lembro conversando com uma amiga trans, falando sobre essas problemáticas, que ela falou, amiga, você é genderqueer? E eu fiquei tipo, o que, querida? Que é isso? Não tô sabendo. E foi quando eu comecei a pesquisar. Eu lembro que eu, na época, não tinha muito conteúdo em português em relação a isso. Eu
pesquisei o conteúdo sobre o Jacob Jeremias, que é uma pessoa não binária bem famosa, é um speaker lá nos Estados Unidos. Atualmente ele até tinha entrado no desenho do Steven Universe como um dos... Não, Steven Universe? Não foi no Steven Universe. Ele tá fazendo um outro anime onde ele faz a voz de um personagem que é não binário também. Então, Nossa. vendo como ele se identificava e toda essa jornada... Foi quando eu falei, caramba, isso faz muito sentido, sou eu. E aí eu comecei um processo contínuo de desconstruir aquilo que me foi imposto durante a minha infância pra descobrir a minha identidade enquanto uma pessoa transfeminina. Eu não me identifico como homem, como mulher, como a gênero especificamente. Eu escolhi exatamente esse termo não binário que engloba todas as possibilidades, pois eu não queria. Na minha cabeça, eu entendia como se eu estivesse definindo ainda mais, é como se eu limitasse as possibilidades de eu poder explorar minha identidade. E eu queria que no momento que eu saísse daquela caixa que me foi imposta, eu nunca me colocar em outra de nenhuma forma. Então, o não binário veio só como uma forma de definir quem Briana Nasc é. Nas minhas lives, muita gente pergunta, você é homem ou é mulher? Eu falo sobre Briana Nasc. Porque eu não acho que a minha identidade esteja exatamente como a de ninguém. Eu sou uma constante exploração. Eu sinto muito isso de toda essa questão de rótulos, né? Que eu acho que a gente pode tomar um tempinho aqui nesse momento também pra entrar mais nos rótulos, porque percebi que a gente falou bastante sobre a nossa descoberta, só que não falou muito sobre os termos com quais nós nos identificamos. Uhum. Mas antes de entrar nisso, queria pontuar sobre como rótulos existem, e eu vejo isso muito sobre como uma forma de, principalmente, facilitar a comunicação e facilitar a identificação. Então, no momento que eu chego e falo, eu sou não binário, a Isa entende mais ou menos o que é isso, a Briana consegue se identificar comigo em vários momentos, só que, no fundo, a diversidade de identidade, não especificamente de identidade de gênero, mas de identidade mesmo, ela é completamente múltipla. Sim, então, com certeza. as pessoas são diversas. Mas os rótulos, eles vêm aqui pra ajudar a gente na comunicação, Perfeito. na socialização e nos identificar. Então, eu vou começar aqui falando... Pode falar. Eu só queria pontuar que eu acho super, super importante isso que você está dizendo, porque constantemente eu vejo um discurso, até mesmo propagado dentro da comunidade LGBTQIA+, onde as pessoas falam, ai, chega de rótulo, ai, Sim, E eu percebo isso vindo principalmente de homens cis gays falando chega de rótulos. Porque é interessante ver como a mente, às vezes, ela se fecha apenas para sua própria necessidade. Porque a partir do momento que a pessoa se sente contemplada por algo, qualquer algo que chegue além daquela sua identidade, ela pede para parar de identificação nova, entende? Mas a gente tem que abraçar essas identificações, porque eu acho que a diversidade, até mesmo nessa nomenclatura de identificações, permite com que a gente ache a nossa comunidade. A gente ache pessoas que compartilham da nossa própria vivência. Por mais que não seja igual, por mais que não seja a mesma coisa, a gente vai estar conversando com pessoas que passam por problemáticas que a gente também passa. Isso gera empatia, isso gera força, isso gera discussões que permitem que a gente melhore não apenas a nossa própria existência, mas a existência da comunidade no qual a gente está inserida. Real. E eu acho que é porque também, assim, o que você tá falando me lembra, assim, dessas pessoas que falam assim... Ai, colocando essas letras a mais só tá complicando as coisas, as pessoas não vão entender a gente, vão achar que a gente é tipo uma modinha, um abecedário de coisas e tal. Mas é também porque o movimento LGBTQIA+, é um movimento que realmente a gente busca tentar nos aceitar numa sociedade que não nos aceita. Então deveria ser um espaço pra gente desenvolver a nossa identidade também, e se sentir mais livre e quebrar esses padrões. Eu, enquanto que uma mulher trans binária, eu diria... Inclusive, já explique sua identidade também. Eu me considero uma mulher trans, simplesmente. Tem vezes que, na minha vida, que eu me pergunto em relação à minha identidade, onde que eu me encontro na sociedade e tal. Isso tem sido até uma coisa que eu discuto com outras amigas
que se denominam travesti, principalmente transvestigêneros e travestis, porque eu passei também a pensar, tipo, nossa, antigamente eu achava que travesti era uma coisa super pejorativa e, tipo, Uhum. agora eu acho, assim, um processo muito legal de, tipo, realmente aceitar É esse um tipo de processo rótulo. empoderador, né? Exato. E a minha construção enquanto que mulher trans, que foi realmente muito binária e muito de ir atrás da cisgeneridade e querer ter uma passabilidade, uma cisgeneridade, eu acabei percebendo que me faz muito mal, porque às vezes eu realmente sinto, nossa, minha vida seria tão mais fácil se eu fosse uma mulher, ponto. Mas Nossa, sim. infelizmente a sociedade não me considera uma mulher, ponto. Aham. Só pra explicar melhor, pontuando melhor aquilo que a gente conversou antes de ir procurando explicar os termos, por exemplo, você jogou aí cisgeneridade, passabilidade, esses termos que muitas pessoas podem não Uhum. conhecer. Passabilidade é você conseguir passar na sociedade com aquela imagem no qual você entende. Por exemplo, uma mulher trans quer se passar enquanto uma mulher cisgênera, uma mulher comum dentro da nossa sociedade. Porque geralmente esse é o objetivo dentro das mulheres trans, parecer-se como qualquer outra mulher comum. Cisgênero é uma pessoa que não é trans, ou seja, se identifica com aquele gênero que foi lhe dado ao nascimento. Trans é uma pessoa que transcendeu o gênero que lhe foi imposto no momento que eles nasceram e depois, no decorrer da sua vida, eles se descobriram como outra coisa a não ser aquilo que lhe foi lhe definido. Esses 3 termos que ela falou? Eu falei de Sim. binaridade Inclusive- e transvestigêneros, eu acho. Uhum. Mas transvestigênero é a mesma coisa que transgeneridade. Binariedade é realmente a nossa sociedade binária. Então é tipo mulher e homem, e essa é a norma. Isso. Puxando isso, já poderia passar para a explicação de o que exatamente é uma pessoa não Pode binária. ser. Perfeito. Tô até me preparando aqui, coronavirus. Coronavirus! Na minha live stream, eu uso uma forma, assim, muito divertida da gente identificar, porque pra falar não binário, a gente tem que entender o que é binário. Binário é algo que é o oposto do outro. E quando a gente fala de binário de gêneros, a gente tá falando de homem e mulher. Homem é o oposto de mulher e mulher é o oposto de homem. Logo, a gente entende o que é binário de gênero. Não binário ou não binário de gênero, né? São tudo aquilo que vai além de apenas homem e mulher. Pode ser uma identidade que é a mistura dos dois, pode ser uma identidade que é algo completamente novo ou completamente nada. É tudo que vai além dessas duas identidades de gênero que a gente comumente entende na nossa sociedade como homem e mulher. Como é no meu caso, enquanto uma pessoa não binária, e como é no caso de Cup, que é uma pessoa agênero que está dentro do espectro não binário. Exatamente. A generalidade, ela é uma identidade não binária. E aí muitas pessoas muitas vezes chegam com essa dúvida. Mas você não era não binário quando eu chego e falo gênero? Ou vice-versa, sabe? Ai, ué, você é não binário? Eu pensei que era gênero. Como assim? Ou às vezes eu falo que eu sou trans, aí a pessoa, ué, mas você não era gênero? No caso, a generalidade é não se identificar com nada. Então, tipo, eu vejo todas essas concepções de gêneros, eu entendo como isso tudo é uma coisa muito importante para a sociedade, que construi a sociedade, e para muitas pessoas no momento de interpretar sua própria identidade, mas para mim, eu me vejo muito desconexo disso tudo. Quando você fala, por exemplo, eu não sou homem e mulher, sou Briana, é exatamente assim que eu me vejo como... Eu ia até como comentar, eu uma- ia falar, você não acha que a gente tem isso em comum, sabe? Temos. Quem é você? Você é Cup, não é? É Cup. Aham. A gênero é só um termo pra falar que eu não me identifico com nada. Aham. A minha identidade é realmente além disso. Eu não consigo, tipo, conceber, tipo, associar o masculino, o feminino e outras várias identidades que existem por aí para construir a minha própria identidade. Uma coisa que eu aprendi assim com você, Cup, é que você se sente livre, na verdade, de pensar
Uma coisa que eu recebi, aliás, hoje no meu canal, uma mulher falando: eu não entendo como que mulher é relacionado com batom e vestido, e isso é normal, isso é ser uma mulher. E eu tive que explicar que não é. Então, por exemplo, você diria que você não vê isso como uma coisa nem outra. Simplesmente você faz o que você quiser, você usa o que você quiser. E você se apresenta como você quiser, né? Exatamente. E justamente é o que, pra concluir o que eu tava falando antes, eu sinto em relação à minha identidade enquanto que mulher binária, porque ao mesmo tempo que eu quero ter essa vida assim de uma pessoa binária, eu também me sinto que isso me coloca dentro de uma caixinha e me limita nas minhas escolhas, sabe? Porque eu sinto que uma parte da minha identidade também é tentar entrar dentro dessa normalidade binária para não sofrer as consequências de ser uma pessoa visivelmente trans ou fora dos padrões de gênero, sabe? Então, isso é um grande questionamento para mim, eu não sei para vocês. Nossa, completamente. Minha vida toda. Então, até pessoas não binárias também passam por isso. Mas, amor, se você tá gostando do nosso podcast, não se esqueça de assinar na plataforma que você utiliza. E, se possível, deixar uma review. E um retorno à la podcast. Então eu queria falar o seguinte, gente, porque essa conversa tá muito deliciosa. E a gente já começou o primeiro episódio com bastante militância, bastante seriedade. Mas esse podcast, ele não vai ser só isso, né? A gente não tem essa pretensão. É muito importante esse momento pra gente poder falar um pouco sobre nós e tudo mais. Só que a gente também é descontração, né? Pessoas trans não são militância o tempo todo. E com isso a gente criou este quadro, que a gente ainda não tem um nome, mas vocês vão ouvir um nome aí, que a gente não sabe qual é. Mas que é o... Opa! Na verdade, a gente ainda não tem um nome pra esse quadro, mas você pode nos ajudar com isso. Vá no nosso Instagram, @garotrans, e comente uma ideia pro quadro de sugestões. E para além disso, nos siga também nos nossos perfis pessoais, @BrianaNask, @ApenasCup e @IsabelBrandão_, em todas as redes sociais. Conto com você, hein? E este quadro é um quadro onde a gente indica qualquer coisa, literalmente qualquer coisa. Pode ter a ver com o episódio em si, mas não precisa ter também. Bom, Dica aí, essa amiga. coisa toda da descoberta trans, pra mim, é um processo contínuo de desconstrução própria. E eu faço isso o tempo todo, eu tô me descobrindo ainda enquanto Briana, eu tô me descobrindo ainda enquanto uma pessoa trans todos os dias da minha vida. E eu acho que todo mundo deve fazer esse processo sempre, porque a gente sempre tá descobrindo genuinamente quem somos sem imposição da sociedade. E algo que me ajudou muito com isso esses tempos atrás foi um show chamado The Midnight Gospel. É um anime que saiu na Netflix maravilhoso, com um design ultra mega psicodélico. As imagens são muito loucas, mas tem correlação com o que eles estão falando. Basicamente, o moço, ele é um viajante intergaláctico que entra nesses mundos de simulação pra gravar o podcast intergaláctico dele. Olha que maravilhoso, né? Então, Nosso próprio podcast aqui. nesse podcast, cada episódio ele discute sobre um fato muito louco sobre a vida, desde morte, utilização de drogas, felicidade, o poder das suas palavras, e ele destrincha isso junto com um convidado que ele achou naquele planeta. E é muito maravilhoso, acho que vale a pena, tem me ajudado a refletir sobre a minha própria vida. A minha indicação vai ser relacionada ao tema, né? Continuo muito. Esse vídeo teve muita militância. A minha indicação é de um autor chamado Paul B. Preciado, que é um autor espanhol. Ele escreve em francês, mas tem livros em português também. E ele fala sobre a vivência dele enquanto que um homem trans. E também fala abertamente, porque grande parte da vida dele ele viveu enquanto que uma mulher lésbica. E isso me fez abrir muito a minha cabeça em relação a perseguir essa binaridade e querer ser uma mulher trans, passável e tal. E os livros dele estão me ajudando a me desconstruir em relação a isso. Então eu indico o vídeo Testo Junk, que é dele. Belíssima. Só pra quem sabe falar francês, hein? Não, tem inglês e tem Nossa. português também. Olha, internacional, então tá bom. Ah, bom. Ai, gente, eu me sinto um pouco flopado, porque eu apresentei o quadro,
Mas eu não tava, até agora, eu não tinha pensado numa sugestão. Indica aí uma música, alguma coisa. Mas esse episódio todo me fez lembrar de um canal do YouTube que, nesse processo todo de conhecer sobre não binaridade, sobre diversidade Ai, em geral... obrigada, Cup. Não foi você, infelizmente, amiga. Sai daqui. Amiga, eu te conheço muito tarde. Onde você estava? Foi. E aí eu me desculpo, porque não vai ter versão em português. O canal que eu quero indicar, na verdade, se chama Ash Hardell. É um canal gringo. Sempre foi muito didático sobre todos esses assuntos, só que é em inglês, como eu disse. Então, eu recomendo pra vocês assistirem se vocês têm inglês. E, se possível, eu acredito que muitos de seus vídeos têm legendas. Então, chequem lá se for acessível a vocês. Aí eu vou dar uma olhada, porque eu nunca tinha ouvido falar desse canal, viu? Sério? Bom. Antes era um outro nome. Só que ele se identifica agora como gênero neutro. Como Ai, pessoa não é binária. o criador do ABCD LGBT? Sim, exato. Ah, conheço pacas. Perfeito. Então tá bom. Tem alguma coisa que vocês estão pra falar ainda? Alguma coisa presa no coração de vocês? Eu acho que a gente tem uma ligação na linha, um ouvinte. Eu acredito! Quem dera, né? Um dia a gente vai ter. Um ouvinte aqui com certeza, lá pelo Discord, bem barbizinha. Estamos chegando na conclusão deste primeiro episódio aqui do nosso podcast. Eu espero que você consiga refletir sobre as coisas que a gente debateu aqui, entender um pouquinho quem nós somos, quem é Briana, quem é Cup, quem é Isa Brandão. E neste momento eu quero avisar vocês que nós temos um padrinho para o nosso podcast. Caso você queira apoiar esse projeto para que ele continue sendo realizado cada vez com maior qualidade para vocês, vai lá dar uma olhadinha em todas as coisas que você pode nos ajudar, pois tem benefícios pra quem nos apoiar, tá bom, meus amores? Você vê que ela Arrasou. muda até pra uma voz seduzente. É uma voz seduzente. Eu já tava aqui, ó, oriçada, gente. Bom, que conversa maravilhosa que nós tivemos! Eu acho que eu conheci coisas sobre vocês que eu não sabia antes, e foi muito bom ver que a gente realmente tem uma ligação não apenas na nossa amizade, nas coisas gostosas que a gente compartilha, mas também na trajetória da gente se tornar as pessoas maravilhosas que somos hoje, né? Exato. Meu Deus, e eu acredito que a partir desse podcast a gente vai conseguir conhecer nós mesmas de formas que a gente ainda não se conhece. Eu acho que vai ser útil pra quem nos conhece, quem não nos conhece e pra quem tá se questionando neste mergulho em nós três aqui Exato. conosco. Obrigada pela participação, meus amores. Obrigada pra quem nos ouviu. E a gente se encontra numa próxima. E até o próximo episódio.